Viram só? O intervalo foi rápido, não é verdade? Já estamos aqui de volta. Estou ansiosa para dar continuidade aqui nos nossos estudos. Galerinha, agora nós vamos estudar, adivinha? Peculato. Peculato e concussão, ó. Peculato, concussão, excesso de exação e desvio. É isso mesmo. Então, professora, quais são os crimes que nós vamos estudar nessa parte da aula? Então, nessa parte da aula, nós vamos estudar peculato e suas formas. Nós vamos estudar concussão, nós vamos estudar excesso de exação e vamos estudar o crime de desvio, ok? Todas essas condutas agora na respectiva aula. Vamos lá então, galerinha, e não esqueça, hoje nós estamos estudando dos crimes contra a administração militar. E já ganhamos uma questão só de saber a tipificação legal desses crimes, não é verdade? Não esqueçam dos crimes contra a administração militar, do artigo, do 298 ao 334 do Código Penal Militar. Belezinha? Compreendido? Bora então, galerinha. Crime de peculato. Eita, criminho mais sem vergonha esse, né? Por que criminho mais sem vergonha esse? Ah, porque aqui nós temos o funcionário público. Aqui nós temos o funcionário público militar, a quem nós depositamos a confiança de alguns bens. E o que eles fazem com essa confiança que é dada a eles? Muitos deles o quê? Traem essa confiança. E acabam o quê? Apropriando-se de bens da administração pública militar. Acabam furtando bens da administração pública militar. Acabam desviando a finalidade de bens que são colocados à sua disposição para desempenho da sua função, ok? Mas dentro dessa história do peculato, nós temos um militar, temos um funcionário que pode cometer este crime sem a intenção de prejudicar a administração pública. Sim, nós estamos falando do peculato culposo, ok? Então, de todas as figuras que nós estudamos até o presente momento, o primeiro que admite a modalidade culposa é o peculato, ok? É o crime de peculato. Então, quando fala-se em crime de peculato, imediatamente você vai ser remetido ao funcionário público que apropria-se de bens da administração pública, desvia a finalidade dos bens que são postos à sua disposição para bem desempenhar a sua função. Você vai ser remetido à situação do funcionário público que furta bens da administração pública, tá ok? E vai ser remetido ainda à situação do funcionário público que desvia bens da administração pública em proveito próprio ou em favor de terceiros, ok? Então, o crime de peculato compreende o quê? Uma transferência de propriedade ilegal. Desculpa, vou chegar aqui perto. Ó, o crime de peculato, ele configura uma transferência ilegal, uma transferência criminosa de propriedade. Imagine só. Imagine que aqui eu não tenho escrito Lenovo. Aqui eu tenho escrito o quê? Pertence à administração pública militar. Pertence à administração militar. O que eu faço? Eu pego este laptop, que é da administração pública militar, coloco embaixo do meu braço, levo embora, um abraço, é meu. Isso é crime de peculato, tá bom? Então, o crime de peculato consiste na apropriação, no desvio de finalidade, tá? E no furto de bens, objetos da administração pública. Compreendido até aí, galerinha? Beleza. Agora, vamos acrescentar mais informações. Quando nós falamos do peculato, então, via de regra, o peculato
ele recai, o crime de peculato, ele recai sobre bens da administração pública. Anotem aí, via de regra, o crime de peculato recai sobre bens da administração pública. Professora, se a senhora falou via de regra, é porque este crime de peculato pode recair sobre bem particular. Pode. Verdade. Pode. Quando? Quando que o peculato irá recair sobre o bem de um particular? Quando o bem deste particular estiver sob a guarda da administração pública. Quando este bem particular estiver sob a responsabilidade da administração pública, ok? Imaginemos que tenha lá um carro apreendido, ok? Tá lá no quartel, terminado, carro apreendido. Você chega e fala, putz, esse carro aqui, ó, meu sonho de consumo, vou pegar ele pra mim. E o militar vai lá e furta este carro. Peculato, beleza? Este peculato recaiu sobre um bem da administração pública ou recaiu sobre um bem particular? Recaiu sobre um bem particular. Mas ainda assim é peculato. Por quê? Porque este bem particular estava sob a guarda, sob a custódia, sob a responsabilidade da administração pública militar. Massa demais, né? É muito bom, gente. Direito penal. Eu falo para meus alunos em sala de aula e alguns discordam de mim. Eu falo que direito penal é mais gostoso que brigadeiro. Não é? É muito mais gostoso que brigadeiro. Eu falo assim, aqui eu tenho direito penal, aqui eu tenho uma panela de brigadeiro. Direito penal 1000 vezes, minha gente. 1000 vezes direito penal, não é não? Então, ó, bora aqui. Agora vamos fazer a leitura do texto de lei e fazer algumas investigações mais apuradas e pensar mais informações, em especial, tá? Em especial do peculato culposo, onde nós vamos ter possivelmente extinção da punibilidade. Mas segura aí. Muito bem, já compreendemos que peculato consiste numa transferência criminosa de propriedade. Tá bom? Uma transferência criminosa, na verdade, de posse, né? Uma transferência criminosa, na verdade, de posse, tá bom? Por que criminosa? Porque o funcionário público, ele retira este bem da administração pública e o leva para a sua residência. Ele toma para si, no peculato, o funcionário público toma para si um bem que não é seu. Beleza. Ótimo, resumimos. Então, no crime de peculato, o funcionário público, ele toma para si um bem que não é seu. Este bem, ele pode pertencer à administração pública, tá? Ou ele pode ser de um particular, mas que está sob a guarda da instituição militar. Ok, o peculato ele pode se dar de 4 maneiras. Ou ele vai se dar por meio da apropriação, tá? Por meio do desvio ou por meio do furto. Por meio da apropriação, por meio do desvio e por meio do furto. Belezinha. Professora, quando que nós teremos um peculato apropriação? O peculato apropriação, ele ocorre quando o agente, o funcionário público, o militar, ele tem a posse desse bem. Então, imaginemos que eu sou um militar. Eu sou militar e entregaram nas minhas mãos esse laptop. Olha, Débora, esse laptop vai ficar sob sua responsabilidade para você bem desempenhar as suas funções. Você tem a posse dele enquanto estiver no desempenho das suas funções. Beleza. O que eu faço? Eu não estou mais naquela instituição militar. Agora estou em outro, fui transferida, mudei, enfim. Não estou mais naquela repartição, né?
O que era o correto? Eu chegar e falar, olha, o laptop que foi me dado para eu desempenhar a minha função, está aqui, estou devolvendo, agora não estou mais nessa função, ok? Não, o que eu faço? Eu me aproprio, eu tomo ele para mim e levo para casa. Peculato, apropriação, é um bem o qual não poderia permanecer comigo, porque eu já não estou mais naquela função, ok? Peculato, desvio, professora. Aqui nós estamos falando do desvio de finalidade, ok? Estou falando do desvio de finalidade. Quando, por exemplo, imagine a seguinte situação. Imagine que nós tenhamos um veículo à disposição do militar para ele desempenhar a sua função. E ele utiliza esse veículo não só no desempenho das suas funções e em razão dela. Ele desempenha também para realizar toda e qualquer função, tá? Da sua vida particular, com combustível da instituição militar, com combustível sendo pago pela instituição militar, ok? Então, olha só, artigo 303, caput. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. É móvel, tá, galerinha? Não entra imóvel. Público, beleza? Ou particular. Aquilo que nós falamos. É possível o crime de peculato recair sobre um bem particular? É, sempre que esse bem particular estiver sobre a custódia, sobre a guarda da administração pública. Então, ou seja, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou a detenção. Então, sempre que o funcionário público, tá? Tomar para si um bem particular ou da administração, sobre o qual ele tem a posse, foi entregue a posse para ele não devolve mais para a administração, nós vamos estar diante do peculato, apropriação, tá? Em razão do cargo ou comissão, é aquilo que nós falamos. Foi dada a posse de determinado bem ao militar para ele desempenhar a sua função. Só que no momento que ele deixa essa função, ele não devolve este bem, ele toma para si. Pronto, está diante do crime de peculato, apropriação. Ou desviar este bem em proveito próprio ou alheio. É o exemplo também que nós demos. É o desvio de finalidade do bem público, ok? Imagine que você é responsável, né, lá do setor de cópias. Você é responsável em determinada repartição militar, né? E aí chega um camaradinho e fala assim, olha, tira cópia aqui de todos esses livros aqui para mim. Ou imprime para mim todas essas aulas que eu tenho salvo aqui, porque eu quero estudar para passar no concurso. Isso é peculato desvio. Desvio de finalidade. As tintas, o toner, as folhas, tudo que é gasto com essa impressão não está sendo destinado à administração pública. Está sendo utilizado em proveito alheio, de maneira criminosa, ok? Então vamos lá, compreendido o caput, pena, reclusão de 3 a 15 anos. Veja, a pena para o crime de peculato não é uma pena simplória, é uma pena severa de 3 a 15 anos, galerinha. É uma pena alta, tá? É uma mínima já bem severa. Parágrafo 1º, olha só, aumenta-se de 1/3, aqui a lei fala o quanto aumenta. Aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou do desvio é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Pessoal, gravem essas causas de aumento de pena que o concurso gosta, ok? Então, olha só. A pena do peculato, de apropriação ou desvio é de reclusão de 3 a 15 anos, podendo esta pena ainda ser aumentada de 1/3, se o valor da apropriação ou do desvio do bem for superior a 20 vezes o salário mínimo, ok? Então, nós já vencemos o caput
é o parágrafo 1º do artigo 303. É muito gostoso de estudar o peculato, eu gosto muito, ok? Então vamos lá, parágrafo 2º. Peculato furto. Professor, qual que é a diferença entre peculato furto, peculato desvio, né? E peculato apropriação. Veja bem, em especial, peculato furto e peculato apropriação. Qual que é a diferença? É que no peculato apropriação, o agente tem a posse do bem, tá? E no peculato furto, o agente não tem a posse do bem, objeto do peculato. É aquela situação que eu apresentei. Na apropriação, eu recebo este laptop para trabalhar e exercer a minha função de militar. Então, eu já tenho a posse do laptop. Eu apenas torno essa posse definitiva. Eu tenho a posse, o militar tem a posse temporária, enquanto ele estiver ali exercendo as suas funções. Só que o militar torna essa posse definitiva. Eis o crime de peculato apropriação. No peculato furto, o militar não tem a posse do bem. Ele olha o laptop, ele não tem a posse do laptop. Nunca viu aquele computador na vida. Olhou, gostou, sorrateiramente, ele pega e leva embora. Então, a diferença do peculato apropriação para o peculato furto é que no peculato apropriação o agente tem a posse temporária do bem e ele torna essa posse definitiva. E essa conduta de tornar esta posse definitiva é uma conduta criminosa. No peculato furto, o agente não tem a posse do bem. Ele toma este bem para si, mas ele não tinha posse deste bem anteriormente, ok? Então, olha só, peculato furto. Parágrafo 2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção, ai que maravilha, do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Olha aqui, galera, a diferença, olha que maravilha. Isso é lindo de ver, tá? Então, peculato furto é quando o agente subtrai o bem, mesmo não tendo a posse ou detenção dele, ok? Ou também é peculato furto, ou quando o agente contribui para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que ele proporciona a condição, a qualidade de militar ou funcionário. Então, olha só, para quem pode praticar, então, ó, pode-se praticar o peculato furto em duas situações. Eu coloquei em cores diferentes para vocês, para chamar atenção. Então, pode-se praticar o peculato furto em duas situações. Primeira situação, quando o funcionário público militar, diretamente, ele vai lá e furta o objeto, ok? E quando mais, professora? Quando o funcionário público não vai e furta diretamente o objeto, mas quando ele colabora para este furto. Ele colabora para que este crime aconteça, tá? Ó, ou quando ele contribui, quando ele colabora para que o crime aconteça, quando ele concorre de maneira direta para a prática do crime de peculato. Vamos lá então, olha só, imagina a seguinte situação, eu vou trabalhar, dar dois exemplos. Primeiro exemplo da parte em preto, negrito, em cor preta aqui, e a segunda na cor verde, tá? Aqui, ó, primeira parte, quando a gente diretamente subtrai. Imagina que eu, funcionária pública militar, tenha conhecimento, tá? Que lá no almoxerifado nós temos vários laptops. Em determinada sala do quartel, vou tirar do almoxerifado, determinada sala do quartel, próxima ali da central da TI,
Nós temos vários laptops, temos em torno de 45 laptops novinhos que chegaram. Eu diretamente dou um jeito de entrar nesta sala e subtraio o laptop e vou embora. Eu não concorri, né? Eu pratiquei diretamente o crime de peculato. Eu subtraí. Agora imagine que eu fale o seguinte, que eu convide alguém e fale, olha, eu diretamente não tenho coragem de abrir a porta, subtrair o laptop, eu não tenho essa coragem. Mas, se você tem essa coragem, eu posso lhe ajudar. Vamos combinar. Eu facilito a sua entrada no quartel e facilito o seu acesso até a sala onde os computadores estão. E você, com este acesso facilitado por mim, você adentra no quartel, vai até a sala e subtrai os computadores. Beleza, é isso que acontece, ok? Ou seja, nessa segunda situação, não fui eu que diretamente cheguei até a sala dos laptops estavam e subtraí, mas eu concorri, tá? De maneira direta, abrindo o caminho para que terceiro fosse até a sala e subtraísse os laptops. Esse terceiro, professor, esse terceiro pode ser quem? Agora vem comigo, preste muita atenção, tá? Então, olha só. Olha só, pessoal, que legal isso aqui. Isso aqui é mágico, ó. Olha só. Então, o peculato, furto, ele pode ser praticado diretamente pelo militar, que é o primeiro exemplo, ou ele pode ser praticado em concurso. Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$25. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.